Eu apaixonado pelo futebol, mas não tinha time, gostava de vários times, gostava do time que estava jogando mais bonito, né? E nessa final o São Paulo ganhou do Santos, acho que gol de cabeça do Serginho, e ali naquele dia eu escolhi o time, sou São Paulino. Tu és grande, dentre os grandes, és o primeiro. Então, graças ao meu tio, eu com 5 para 6 anos, eu já fui no meu primeiro jogo, eu lembro como se fosse até hoje, porque senão foi uma desgraça. Mas eu lembro como se fosse até hoje, né? Eu desde os 5, 6 anos, quase 6 eu já estava indo para Pacaembu. Salve o Corinthians! Eu tinha um tio que pediu para que eu escolhesse um. Eu escolhi um que não era o Santos, não vou dizer qual é, porque ele falou os 5 e o último que ele falou foi esse time. Falei, então esse time aí, não, esse não, o Santos ganhou mais títulos. Na Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. E como eu fui criado ou mal criado dessa maneira, não teve jeito. Eu nunca imaginei ser, que time eu vou torcer? Eu quase que fui imposta essa tradição palestrina, graças a Deus, né? Tanto é que a única coisa que eu digo que eu entendo do futebol é ser palmeirense. Que a dureza do prédio não tarda. O jornalista esportivo é, antes de tudo, um apaixonado pelos assuntos com os quais lida todos os dias. Apaixonado desde pequeno. Talvez seja esse o maior diferencial em relação aos colegas de outras editorias. Até mesmo o público costuma colocar em dúvida o esforço daqueles que cobrem esportes, frequentemente taxados de palpiteiros. Afinal, todo brasileiro pensa que entende de esporte tanto ou mais do que o sujeito que aparece na TV ou escreve no jornal. É preciso seguir os fundamentos do jornalismo, afinco para buscar informações, isenção no trato com as fontes, discernimento para julgar o que é de fato relevante, criatividade para encontrar novos ângulos. O título mais emocionante foi o de 2002. Por quê? Porque o Santos vinha de um longo período de estiagem, sem títulos, né? Pênalti a favor do Santos, autoriza Simon. Robinho se concentra, parte para a cobrança, Robinho bateu o pênalti. Gol! Esse é o jogo do final da fila. E ainda mais no caso do final da fila palmeirense, que foi justamente contra o maior rival. Eu já comentava à época pela Rádio Gazeta, já era colunista do jornal Folha da Tarde e estava ao vivo quando o Zinho fez 1-0 a 36 minutos, estava ao vivo quando o Palmeiras ampliou 2-0, estava ao vivo no terceiro gol e estava ao vivo quase morrendo no gol de pênalti do Ibai na prorrogação. A volta do Ronaldo pro futebol, de novo em grande estilo, aquilo acho que foi para mim muito emocionante, né? Um gol que me emocionou, mas olha que eu me vi torcendo, parecia que eu tinha de novo 10 anos de idade, 12 anos de idade. Foi o gol do Ronaldo contra o Palmeiras de cabeça, a volta. Cara, aquilo pra mim foi emocionante pra caramba, meu. O tricampeonato mundial, sem dúvida, porque eu fiz a cobertura da volta do São Paulo do Japão. Aquela carreata que teve desde o aeroporto de Cumbica até o estádio do Morumbi o dia inteiro. As pessoas na rua e a massa crescendo na medida em que a carreata passava. Isso é uma coisa engraçada quando você começa a trabalhar com futebol. Às vezes você se pega torcendo por pessoas que você gosta, né? Uma coisa que me emocionou muito foi ver o Rogério Ceni em 2005 levantar o troféu de Mundial, porque eu conheço o Rogério, adoro o Rogério. O Rogério é um cara que... Quem conhece a história dele, né? O Rogério é aquele cara obstinado, né? E carregava aquele negócio de o cara não ganha nada e, né, pé frio, essas bobagens do futebol. E o cara levantando aquilo, eu lembro até hoje, ele deu aquela respirada e levantou aquilo, eu falei, porra, que coisa emocionante. Já me emocionei com o Santos na final do Campeonato Brasileiro de 2002, quando ganhou do Corinthians. Já me emocionei com o próprio Corinthians, que é o meu grande rival como torcedor.
porque eu tento cair de cabeça e de coração na reportagem. Foram as grandes conquistas nesse período, né, já como jornalista do Corinthians, certamente o Mundial de Clubes de 2000, que eu trabalhei aqui pela Band, além dos outros lugares em que eu trabalhava, e também, até por ser a primeira conquista da Libertadores do São Paulo em 92, ganhando nos pênaltis do News Old Boys. O lado bom é só o lado jornalístico, porque você descobre coisas que, como um mero torcedor, você não saberia. O lado ruim é que talvez você perca um pouco o encanto pelo futebol. Você às vezes conhece uma pessoa que foi teu ídolo, você se decepciona, né? Você às vezes acha que aquilo que o esporte é só aquilo dentro de campo, não é. Meu grande ídolo não é um jogador de hoje, nem dos últimos anos. Meu grande ídolo é o Careca, que jogou nos anos 80 no São Paulo, numa época em que eu só torcia e não sabia de tudo, né? Você fica com aquele mito, aquela coisa mais sonhadora na cabeça. Para você poder falar, que nem ontem, eu tive a felicidade de falar com o Evair, que virou um caríssimo amigo também, pô, é o matador, cara, assim, é o cara que, pelo amor de Deus, assim, eu encontro ele e faço isso. Desde que eu comecei, nunca escondi. Na Rádio Eldorado, que nem fazia futebol na época, eu me senti mais confortável, porque não era uma equipe de esportes, eu fazia jornalismo político, econômico, de trânsito e tal, então quando tinha uma oportunidade de falar de futebol, eu revelava o time de uma maneira descontraída, que sempre foi o meu estilo, né? E dali pra frente nunca escondi. Eu tenho uma reportagem antiga do Jornal da Tarde, de 1978, que já fizeram uma caricatura minha com a camisa do Santos. Então acho que desde aquela época, e essa imagem foi publicada no Jornal da Tarde. Então desde aquela época as pessoas sabem que eu gosto do Santos. Por exemplo, no final de 93 do Brasileirão, primeira página do Estadão, do jornal, era o meu pai de um lado com a camisa do Palmeiras e outro João Baldo Ribeiro com a camisa do Vitória, que era o outro finalista do Brasileirão de 93. E aparecia meu pai, falava, meu pai dava festa que tinha cobertura de rádio, de TV, saia na Veja São Paulo, João Betti recebe palmeirenses comemorando o título do Paulistão de 96, o Filipão vai na casa dele comemorar a Libertadores de 99. Pô, eu falei, quer saber? Não vou esconder. Não vou falar meu time, mas também no ar, mas também não vou esconder. Todo jornalista especializado em futebol tem um time, né? Os que dizem que não, ou escondem por motivos profissionais, por algum receio de reação violenta das torcidas. A gente tem o dever de ser jornalista e tem o direito de ser torcedor do futebol. Tem o dever de não distorcer por um time, mas tem o direito de torcer por esse time como cidadão. E é só não torcer no ar. E repito, não é difícil. Eu consigo separar sim. Prova disso, aqui em São Paulo não, né, por causa do programa, né, e todo mundo sabe abertamente que eu torço pro Corinthians e tal. Mas pelo fato de eu estar quase 10 anos no lance, que é Brasil inteiro, minhas colunas, blog, tem muita gente que não sabe. Então, cara, eu dou muita risada quando eu vejo o nego falar, pô, você é flamenguista, pô. Quando eu vou pro estádio para trabalhar, eu sou um pouco bipolar, cara, eu divido aqui o torcedor do jornalista. Então eu tô indo pro trabalho, eu não sinto a mesma emoção. Eu canalizo toda a emoção de torcedor para fazer a minha reportagem. Às vezes eu estou na dúvida, pênalti. Será que esse pênalti eu não estou enxergando ou é um lance discutível ou é meu coração que diz que foi ou não foi? Então, na dúvida, eu quase sempre, para não dizer em 108% dos casos, eu vou contra o Palmeiras. Muitos amigos, né, jornalistas, que torcem para times grandes, mas dizem que torcem para time pequeno, né? Eu insisto, é melhor assumir. Claro que para mim, embora eu vá a estádio, não seja de estúdio, não é tão difícil. Agora o repórter de televisão que tem imagem lá e está num gramado, num campo mais de dimensões menores, mais próximo, tipo a Vila Belmiro, fica mais difícil. Mas eu acho que tem que assumir. E se é para não assumir, fala, eu torço para um time, não abro o jogo. Nem inventa que você torce para um time para fora do país, para um time menor. Assuma. Tem muita gente que acha que as pessoas não divulgam o time apenas porque não querem que o seu comentário seja avaliado por esse ponto de vista. Na verdade, eu, por exemplo, não digo para que time eu torço por causa da violência. Sem revelar, a gente já quase apanha, já é xingado, porque algumas torcidas acham que você torce para um time, outras acham que você torce para outro, e aí você acaba correndo risco. A gente está sempre nos estádios, trabalhando nos jogos. Eu tenho mais problemas com a torcida do Palmeiras sendo assumidamente palmeirense do que com as outras. Apesar de ser arriscado, em relação à torcida adversária, não. O que já aconteceu foi, ao entrevistar, por exemplo, um presidente de um clube que sabia do meu time, quando eu apertei ele sobre uma contratação bombástica que o clube dele ia fazer, ele na entrevista me devolveu dizendo, leva ele para o teu time.
E eu fui obrigado a dizer, ó, aqui eu não tenho time, aqui eu visto a camisa da minha empresa. Se eu falo, por exemplo, um exemplo, agora o exemplo recente, vai, o Corinthians, o Guarani, que o Ronaldo fez 2 gols, foi, pô, o Corinthians foi prejudicado. O cara é corintiano, puta no babaca, o cara é torcedor. Aí se eu falo, pô, foi pênalti, não foi pênalti, deram um pênalti pro Corinthians que não foi, fazedor de média, quer mostrar que é imparcial. Sempre vai ter um telespectador, um torcedor, que vai falar, puxa, mas ele torce pro time A, olha lá ele fazendo matéria do time, tá todo empolgado. Eu imagino se eu estivesse dizendo qual é o time que eu torço, como é que ia ser. Se o Galvão Bueno fala amanhã para quem ele torce, você já enche o saco do cara sem ele falar que time ele torce, ele falando que time torce, o cara conta. Não, mas ele narrou o gol do Flamengo, deu 40 segundos. O cara narrou o gol do São Paulo, deu 28. Pô, o cara é flamenguista. Então, por exemplo, se o cara é palmeirense, eu vou lá, eu transmito um jogo do Palmeiras e o Palmeiras ganha, o cara acha que eu sou palmeirense, porque eu vibrei naquele jogo. Se o time perde, ele vai dizer que eu sou corintiano, que eu sou São Paulino, porque eu não narrei direito, porque o time perdeu. Entendeu? Acho que você revelando o seu time, demonstrando que você é honesto na hora do trabalho, aumenta a sua credibilidade. Os melhores jornalistas esportivos do Brasil nunca esconderam para que time torciam. Então, tinha o Nelson Rodrigues, que era fluminense, roxo. O Mário Filho, que era flamenguista, o seu irmão, que deu o nome ao estádio do Maracanã. Você vê o Armando Nogueira, que era botafoguense. Se você tem uma credibilidade, se você construiu uma carreira, mesmo você dizendo qual é o seu time, isso não altera, né, o pensamento em relação ao que você faz. Você tem de ser crítico para saber ver as qualidades e os defeitos do seu time e dos outros times. Acho que o grande mérito está aí. Você precisa tentar ser isento, imparcial, objetivo, tentar analisar os vários lados, e principalmente no futebol, as várias cores da situação, para tentar chegar a uma opinião mais equilibrada, mais abalizada. Uma vez eu escrevi uma coluna quando o Palmeiras caiu, pô, esse e-mail eu tinha guardado até, de um palmeirense que fala assim, olha, pô, me emocionei com a tua coluna, porque até que enfim, um jornalista palmeirense que escreve com o coração. O amor pelo futebol vem dessa brincadeira, então, se você não tem mais o direito de ser um torcedor nas horas vagas, qual o propósito de tudo isso? Até hoje adoro tirar sarro e que me tirem sarro também. Eu acho que fica vivo e você entende o espírito, a essência do torcedor. Que realmente quem entende de futebol é o torcedor de um time. Eu me sentiria um traidor ao esconder o meu time, comigo mesmo. Se você ama futebol, é porque você começou amando um time de futebol. Até porque a gente tem o dever de ser jornalista e tem o direito de ser torcedor do futebol. O que me levou a trabalhar com futebol? Eu, desde criança, sempre fui um fanático por futebol, minha vida sempre foi futebol. Ah, tira o sarro. Tira o sarro. Aqui, por exemplo, tem um monte de gambazinho, tem uns porquinhos ali, sardinha frita do outro lado. Agora me chama de Bambi, hein?